Olá amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Hoje eu vou comentar com vocês sobre as minhas perspectivas para o Ibovespa nesse ano de 2022 e para os próximos anos, ou seja, uma avaliação de curto, médio e longo prazo. Para isso eu vou usar análise gráfica, tá? E no final eu vou comentar sobre alguns aspectos fundamentalistas que corroboram com essas premissas, ok? Sempre é bom comentar, né, que esses vídeos do meu canal têm apenas um caráter educacional. Outra coisa muito importante é que no mercado financeiro não existem certezas, né, e sim probabilidades. Você pode pegar a pessoa mais gabaritada no mercado financeiro, tudo que ela fala é uma opinião naquele momento e aquilo pode se concretizar ou não. Tá? Então, isso é extremamente importante. O conteúdo dessa aula, a gente vai falar sobre análise, principalmente sobre análise gráfica. Eu inicialmente vou falar sobre o longo prazo, usando um gráfico mensal, depois médio prazo no gráfico semanal e o curto prazo no gráfico diário. E como eu já tinha comentado no finalzinho, eu vou falar sobre alguns dados fundamentalistas, depois eu vou gravar um vídeo específico que corroboram com a minha opinião através dos gráficos, ok? Bom, aqui a gente tem um gráfico mensal do Ibovespa, tá? Mostrando a evolução nos últimos 30 anos, tá? Para aqueles que não têm domínio de análise técnica, eu sugiro que você veja os vídeos mais básicos no meu canal ou mesmo o meu livro sobre análise técnica da Amazon, para vocês compreenderem melhor o que eu vou falar aqui, tá? Então vejamos aqui, ó. Aqui foi em 2002, na eleição do presidente Lula, que a gente fez um fundo importante no Ibovespa. Depois a gente teve uma alta significativa até 2008. Aqui teve a crise, né, de 2008. O Ibovespa caiu de 73, 74 para 30, para menos de 30 e poucos mil pontos, né? Depois ele tentou recuperar nos anos seguintes, mas ele fez uma longa queda e a partir de 2016 a gente teve uma alta significativa, até aqui, onde está mostrando essa seta, que a gente teve o Covid, uma queda de quase 50% em apenas um mês, e desde lá nós recuperamos, batemos aqui no topo em 131 mil pontos, e desde junho a gente começou a cair, e hoje a gente está por volta de 107 mil pontos. Uma coisa importante que a gente percebe é que, apesar das correções, né, a gente tem uma alta significativa do Bovespa de 2002 para cá, né? Uma alta muito importante. Para vocês terem uma noção, aqui do fundo até o topo, né, do ano passado, 1.500% de alta que a gente teve. Então eu dei um zoom aqui no nosso gráfico, né? Então a gente percebe que desde o fundo do Ibov em janeiro de 2016, pré-impeachment da presidente Dilma, né? O Ibovespa saiu de cerca de 37 mil pontos, chegou a quase 120 mil, caiu durante o Covid, superou o topo, foi a 131 e agora recuou e está por volta de 105, 6 mil. A gente vê claramente que a gente continua, pelo gráfico mensal, numa forte tendência de alta. Isso é importante, mesmo quando a gente fala um bull market, né, que é um market, que é um mercado muito comprador, a gente pode ter correções importantes nesse meio termo, tá? Se a gente usar a ferramenta de Fibonacci, né, deixa eu colocar aqui, e a gente pegar, ó, o fundo de 2016, o topo de 2020, marcar aqui o fundo, né? Olha o potencial que tem o Ibov usando, a gente pode chegar a 143 mil pontos, cumprindo toda a alta, né, de 2016 a 2020, e se a gente for 1.618, a gente pode chegar a quase 200 mil pontos, tá? Então esse gráfico mensal, a gente vê claramente que a gente tem um grande potencial de subida, mesmo com a queda dos últimos 6 meses. Agora passando para o gráfico semanal, tá? Aqui a gente tem a crise do Covid, certo? Desde o fundo aqui
de março, a gente subiu, recuou um pouquinho, subiu de novo, recuou, subiu, quase rompeu muito pouco esse topo aqui, né? E desde junho, como eu tinha comentado, a gente começou a cair, tá? Percebo aqui, que deixa eu dar um zoom para vocês, que após várias e várias semanas, a gente tem um candle fortemente comprador, certo? E com um bom volume, tá? Então eu acredito que pelo gráfico semanal, provavelmente a gente possa ter um fundo, tá? Para isso, a gente não pode perder os 100 mil pontos, que seria o fundo prévio, tá? Que aconteceu novembro para dezembro do ano passado, a média de 200, que é essa média rosa aqui, fúcsia, certo? Se a gente perder esses 100 mil pontos, a gente vai buscar aqui, ó, esse fundo que está em torno de 93 mil pontos, tá? Então, eu acho assim, a gente tem um sinal gráfico importante que o Ibovespa pode voltar a subir, certo? Porém, a gente não pode perder os 100 mil pontos. Caso a gente perca os 100 mil pontos, o mais provável é que a gente busque os 93 mil pontos. Aqui eu já passei para o gráfico diário, tá? Então a gente fez lá um topo em junho do ano passado e depois a gente veio fazendo uma longa queda, né? Nos últimos 6 meses, até que a gente faz um fundo duplo. Perceba, ó, o Ibovespa bateu aqui, subiu, chegou nesse topo, caiu e fez um fundo duplo, tá? E aqui a gente já vem numa alta aí de 6 a 7%, ok? Aqui eu dei um zoom no gráfico diário, tá? Então aqui tá lá o fundo que eu comentei com vocês, né? Fundo. A gente rompeu esse topinho prévio, fez um fundo mais alto que esse aqui prévio. Para a gente entrar em tendência de alta no gráfico diário, a gente tem que romper esse topo aqui em 108 mil pontos, tá? Porém, eu acredito que para a gente romper esse topo em 108 mil pontos, o que seria o ideal? A gente pode chegar aqui e romper de cara, tá? Mas o que seria o ideal? É a gente chegar aqui, subir mais um pouquinho por volta dos 108 mil pontos, recuar por alguns dias e depois romper superando os 108 mil pontos. Que aí a gente vai ter o gráfico diário em concordância com os gráficos mais de longo prazo. Daí, se a gente romper esses 108 mil pontos que eu comentei com vocês, né, que está aqui, e voltei para o gráfico semanal, se a gente romper aqui, a gente vai buscar depois por volta de 114 mil pontos, depois o topo histórico. Se a gente romper isso eu estou falando, gente, não vai acontecer da noite para o dia, isso é com o tempo. A gente pode buscar depois aqueles alvos mais distantes que foi comentado no gráfico mensal. Então, resumindo, a gente está encaminhando para uma tendência de alta no gráfico diário. Para isso, a gente tem que romper nos próximos dias ou semanas os 108 mil pontos, tá? Eu acredito que a gente vai romper. Só que a gente não pode perder os 100 mil pontos. Se a gente perder, a gente pode cair ainda mais para os 93 mil pontos, tá? Mais uma vez, aquilo que eu comentei lá no slide inicial. O mercado, seja análise técnica ou fundamentalista, a gente faz uma análise perspectiva, sem nenhuma garantia que isso vai acontecer, ok? E aquilo, né? O que a gente espera é que o Ibovespa toque aqui os 108 mil pontos, recue por algum tempo e depois rompa, e aí a gente vai buscar os alvos 114, 120, 131 mil pontos e os alvos mais distantes, certo? Então fica claro para vocês que a minha avaliação gráfica é muito positiva, né? Desde que a gente não perca os 100 mil pontos, tá? Bom, eu gosto muito da sinergia entre a escola fundamentalista e a escola gráfica, né? Então, quais são os fundamentos de macroeconomia e também de microeconomia, né, das empresas, que me faz pensar que o Bovespa realmente pode ter um ano muito positivo, apesar das eleições? Eu acho que as eleições vão trazer muita volatilidade ao índice, mas mesmo com as eleições, eu acho que a gente tem tudo para ter um ano muito positivo.
E o porquê? Primeiro, que o Ibovespa, se a gente fizer uma relação preço-lucro, o Ibovespa está no nível mais baixo nos últimos 15 anos, coisas que eu já mostrei em aulas anteriores. O Ibovespa, no pós-pandemia, ele caminhou junto com os índices americanos até junho do ano passado. E aí, depois de junho, os índices americanos continuaram a subir e o Ibovespa despencou por uma questão local, seja fiscal, seja político, tá? E aí ficou muito barato, a verdade é essa. Mesmo se a gente comparar o Ibovespa com os emergentes, a gente está ainda para trás, tá? A outra coisa que me faz pensar positivo é que desde outubro os investidores estrangeiros entraram fortemente na Bolsa Brasileira. Eles ficaram muito tempo fora, tá? Eu vi recentemente num canal no YouTube, depois eu vou passar para vocês, que uma pessoa fez uma análise, interessante, que no dia 11 de janeiro os estrangeiros voltaram para o campo positivo, né? Isso é uma avaliação de longo prazo. E geralmente a entrada dos estrangeiros corrobora com uma alta do Ibovespa a seguir, tá? Então, é isso que eu gostaria de passar para vocês nesse vídeo. Depois a gente pode aprofundar mais, tá? Se vocês gostarem, compartilhem com os amigos, dê o like e até a próxima.